Vamos lá, gente. Segunda parte da aula da saúde da criança, mentoria SUS para concurso, professora Nádia Salgueiro. Vamos dar seguimento, tá? Então, a gente falou, né, dos 7 eixos na outra aula, né? E aí a gente vai agora seguir, né, com a política. Mas eu deixo aqui para vocês um resumo, tá? De como você pode memorizar esses eixos, tá? Eu sei que é muito eixo, é muita coisa, entendeu? Mas é aquela coisa, concurseiro é assim mesmo, né? Vamos estudar, tá? Então, aqui deixo para vocês o resumo, tá, da prova, o que que ela pode explorar, falando dos 7 eixos da política, tá? E aí vocês memorizem esse eixo, tá? É muito importante vocês memorizar cada eixo desse, um ponto-chave, né? O que que cada eixo desse fala. E aí, caso você tenha dúvida, você depois assiste, né, a aula gravada, né? E aí você anota, acompanha, tá? Então, bora para cima. Bom, o eixo um fala da gestação, parto, né, e RN, tá? Eixo 2 Vai. alimentação e também fala, né, é, alimentação aleitamento, perdão, aleitamento e alimentação. Terceiro, crescimento e desenvolvimento, tá? Quarto, agravos e doenças crônicas. Quinto eixo, violências e acidentes. Sexto eixo, deficiências e vulnerabilidades. E o sétimo eixo é vigilância do óbito infantil, fetal e materno. Então, memoriza, tá? Esse resumo para a tua prova, tá? Dos eixos, que fica fácil de você, né? E na hora que você vê a questão, você responder e acertar, né? Então, bora lá. Seguindo, então, quais são as estratégias e ações relevantes na atenção primária à saúde? Então, aqui a gente traz para vocês o que que a política que ela trabalha junto com a atenção primária à saúde, o que que ações podem ser feitas para poder prestar uma assistência, né, de qualidade para esse público. Então, quando se fala de reanimação neonatal, como a gente sabe que a política atende a criança de 0, né, até os 9 anos, então vamos pensar na reanimação, né? Ou seja, digamos que uma criança ela nasceu prematuramente e aí precisa de pessoas, ou melhor, de médicos e enfermeiros, que é a equipe, né, que presta assistência para o neonatal, né? Eles têm uma capacitação para isso, para eles aprenderem a fazer a reanimação, né? Porque você sabe que a reanimação no caso, uma parada cardiorrespiratória, ela segue protocolos, né? Então, eles sempre estão estimulando para que esses profissionais eles tenham capacitação. Então, desde a nota técnica do Ministério da Saúde, a número 16 de 2014, ela estabelece como estratégia a capacitação de médicos e enfermeiros, ou seja, qualificar cada vez mais, tá, a questão da reanimação neonatal. Reduz risco de uma asfixia perinatal, né? Carga horária mínima, tá? De 8 horas. Conteúdos: ventilação com pressão positiva, máscara facial, massagem cardíaca, medicações, no caso é o médico, né? Você sabe que é o médico que tem essa parte, e nós entramos como apoio, a enfermagem, né? Na assistência. E a certificação da Sociedade Brasileira de Pediatria, ou seja, então, a capacitação neonatal, a reanimação neonatal, envolve toda a equipe, mas a gente sabe que o nosso maior, né, ator é o médico, né? Então, ele precisa estar muito bem treinado, muito bem capacitado para poder reverter uma situação de uma parada cardiorrespiratória, tá? Bom, método canguru, gente, vamos trazer aqui essa observação. O método canguru também é algo que eles exploram muito nas bancas de concurso público, tá? Então, a portaria 1683 de 2007, tá? Ela estabelece o método canguru. É uma forma de poder ajudar para poder melhorar, né, o atendimento e também a assistência aos RNs que nascem principalmente prematuramente, né, baixo peso prematuro, tá? Então, o que que ele coloca no método canguru? O que que tem de estratégias, né, para a criança, né, para o bebê que nasce, né, com algum problema?
Então, o contato pele a pele, né, precoce entre pais e RN de baixo peso. Então, nasce aquela criancinha, aquele bebezinho, né, pequenininho, né, baixo peso, né, tá lá, né, na UTI, né, ou daquele becinhozinho lá, pequenininho. E aí, o Beto Canguru, ele traz aquela coisa da pele-pele, do contato, né? Acho que você já deve ver, já viram propagandas, né? Aquela coisa de que a mãe coloca, o pai coloca o bebê aqui sobre o peito, assim, sobre o tórax, né, para ter aquele contato pele a pele, né? Então, o método canguru ele trouxe muito isso, né? E quais são os benefícios? Um vínculo, né? Estabelecer vínculo entre a mãe, né? E o pai, né? E o RN, uma estabilidade térmica, estimula a amamentação, porque quando você pega o bebê e coloca ele aqui bem no teu peito, né? No caso, a mãe bota no peito, além dele ter essa pele, aquele toque de pele, aquele vínculo, ele vai ter também a questão da estabilidade térmica, tá? O bebê está ali todo frágil, então ele coloca aqui bem agasalhadozinho, em contato com a mãe, então ele vai ter essa instabilidade térmica. O estímulo também à amamentação, porque ali naquele momento ela vai começar a estimular a amamentação e começar aquele bebê baixinho, pequititinho, né? Prematuro ali, ó, fazendo com que ele consiga fazer a sucção, consiga amamentar e ele sair rápido daquela situação que é de baixo peso. A gente sabe que a amamentação é extremamente importante para o RN prematuro, né? Bom, e a implantação da unidade de cuidados intermediários canguru, tá? Com capacitação de equipe multiprofissional. Então, aqui tem uma coisa interessante da unidade de cuidados intermediários do canguru, né? Do método canguru. Existe três fases, a gente vai falar de cada fase dessas daqui, tá? Então, existem três etapas. Existe a unidade de cuidados intermediários convencional, tá? Então, o método canguru, ele tem três etapas, tá bom? A primeira é aquela quando o bebê nasce, ele está lá na UTI neo, né? E aí, qual é o objetivo dessa primeira etapa? Uma estabilização clínica, né, do bebê, ou seja, depois que o bebê ele fica estável clinicamente, que vai passar para outra etapa, tá? Enquanto que ele não estiver estável, não pode passar para as outras etapas. Então, primeiro precisa estabelecer, entendeu? Mas você precisa deixar esse RN estável para poder passar para as outras etapas, tá? Então, quais são as características que a gente vê na primeira etapa da unidade de cuidados intermediários convencional? Ou seja, o RN ainda não pode ficar continuamente em contato com a pele, ou seja, ele ainda não pode sair lá do bercinho, lá da incubadora, ficar com a mamãezinha dele, com o papaizinho dele. Ainda não pode, porque ele precisa estar estável, ele está tentando, o que acontece? Ele precisa estar estável para poder ele pular para a segunda etapa. Então, essa primeira etapa seria justamente estabilização, tá? Mas e aí, como é que eu faço então? Você vai se aproximar, você vai ver o bebê, mas você não vai ter contato. Então, você vai poder ver lá na incubadora, tudinho bonitinho, naquele becinho aquecido, tá? Mas você não pode se aproximar, não se tocar, como é justamente na etapa 2, que é da unidade de cuidados intermediários canguru, tá? Então, o convencional é esse, ó. Primeira etapa do método canguru, estabilização do bebê, tá? Tem toque? O pai e a mãe toca, tem contato pele a pele? Não, não tem, tá? E aí a mãe e a equipe começa a ser orientada para o método canguru, ou seja, mesmo que ela não tenha contato, nesse período ela vai começar a receber orientação da equipe com relação ao método canguru que ela vai ter na etapa 2, tá? Então o bebê ele vai receber todos os cuidados, toda a assistência neonatal, vai ter o suporte, vai ter sonda, vai ter oxigênio, vai ter tudo que for possível para ele sobreviver, né? E estabiliza o paciente, ou melhor, estabilizou o bebê, vamos passar, entendeu? Para a segunda etapa, tá? Aí já na segunda etapa é a unidade de cuidados intermediários canguru, né? Ou seja, e já começa agora o pai e a mãe ter contato, né? Então, o início do contato pele a pele, é quando a mãe, né, o pai pega o bebê, coloca ali um tórax, né? Pelo maior tempo possível, fica com ele o máximo possível ali ter aquela troca, aquele vínculo, né? Então, nisso a mãe vai estimular o aleitamento materno, tá? O aleitamento materno, ele vai começar a ganhar peso, né? Porque vai estar amamentando, né? Vai reduzir as infecções e o tempo de internação, porque à medida que ele vai ganhando peso, ele vai estabelecendo o teu sistema imunológico, ele vai ganhando imunidade, e aí ele sai bem mais antes, né, dali do hospital, e ele evita também, né, de ter outros tipos de infecções devido ao ambiente, né?
fornece o vínculo, a gente já falou, efetivo, né? E a mãe ou outro cuidador permanece internada com o bebê. Então, existem situações que a mãe ela fica para poder ficar justamente com esse bebê o tempo que for possível com ela, né? Para poder esse bebê ele se estabelecer e ele voltar, né, clinicamente bem para poder receber a alta, né? E quando ele recebe a alta, ele vai para a terceira etapa do método canguru, que é o cuidado justamente do domicílio. A mãe, a família toda recebe orientação para que esse bebê ele receba todos esses cuidados, mas na casa, vai ser na casa dele. Então, vai garantir o cuidado humanizado após a alta. Aí, nesse caso, vai entrar também muito a questão das equipes de saúde da família, né? Que aí ela vai ter que estar acompanhando, vai ter que estar indo na casa, né, dessa mãezinha para olhar como é que está esse bebê. Então, faz esse acompanhamento, né? Então, a mãe, né, o cuidar, o quem estiver cuidando, né, mantém o bebê em posição canguru em casa, ou seja, vai, como é que o canguru fica, né? O pé do canguru veio justamente que a mãe coloca o bebê na bolsa, né? E ele fica ali encolado com ela. Então, é a mesma coisa. O método canguru, você vai pegar o bebê e vai colocar, né, próximo à sua pele, aqui na região torácica, né, aonde vai ter aquele contato, aquele vínculo, né, vai ter aquela questão da estabilização térmica, né, então o método canguru, ele veio justamente para isso, e é um método que ele é muito utilizado, ele tem comprovação da sua eficácia, né, dos seus benefícios, e continua até hoje, né, você vai olhar na maternidade, né, criança prematura, entendeu? Então, assim, é muito importante, né? Vamos lá. É, vamos seguir. Bom, como eu falei para vocês, benefícios comprovados do método canguru, né? Redução da mortalidade neonatal, estabilidade térmica e cardiorrespiratória, estímulo à amamentação exclusiva, maior ganho de peso, redução do tempo de internação e o maior vínculo entre mãe e bebê e menor estresse para ambos, né? Porque a criança ela vai estar recebendo todo aquele cuidado especial, né? Bom, aqui um quadro, né, que eu coloquei para ficar melhor, né, para memorizar a questão dessas etapas do método canguru, que é muito importante vocês saber, a etapa um, 2 e 3, né, onde é que ocorre isso, então sabendo que a etapa um é na unidade neonatal, tá? Na 2 é numa ala específica da maternidade e na 3 um domicílio da família, né? Então a gente tem aqui um tipo de um quadro que vai justamente aquilo tudo que eu falei aqui, está resumidamente, é bom para vocês, tá? Para vocês ter o resumo de vocês, para vocês responder as questões voltadas para o método canguru, tá? Vamos seguir. Outro que a gente tem aqui de estratégia para a saúde da criança, que é a estratégia do Qualinel, tá? Então, o Qualinel, ele é um fortalecimento da assistência neonatal em estados prioritários, né? Então, aqui nós temos o Qualinel, né? Aqui em Roraima. Então, integra as ações, né? Temos aqui a questão da amamentação, da ABH, que é do banco de leite humano, temos a prevenção de infecção de transporte neonatal e alta segura. A meta é reduzir a mortalidade neonatal para menores de 28 dias. Para quem não sabe, por exemplo, a assistência neonatal é para todos os RNs que nasceram de 0 dias até 28 dias. Passou de 28 dias, né? Então, ele tem algumas unidades, aqui mesmo é uma, que não atende crianças, né? Assim, com 29 dias na maternidade. Então, elas vão lá para a unidade já diferenciada, no caso, o Hospital da Criança, né? Então, crianças que até 28 dias considerada neonatal, elas ainda são atendidas dentro da maternidade, tá? Outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer é a primeira semana integral da saúde integral, ou seja, assim que esta criança nasce, assim que esse RN nasceu, né, um menino, esse bebê, ele precisa passar por uma avaliação, tá?
Então, o RN e a puérpera logo após a sua alta. Então, existe aquela consulta que a puérpera faz, que ela leva a criança, né, lá para a unidade básica de saúde, que onde o profissional, ou médico ou enfermeiro, vai dar todas as orientações com relação à amamentação, com relação à higiene, né, corporal do bebê, com relação ao cuidado com o cordão umbilical, vai reforçar a importância da vacinação, entendeu? E nesse mesmo período se faz o teste do pezinho, tá? É muito importante a questão do teste do pezinho, orientar e reforçar essa mulher a fazer o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho ele faz de terceiro ao quinto dia. Gente, memoriza que eu já vi questão de banca de concurso perguntando justamente o teste do pezinho, tá? Perguntando quando é o dia ou qual é o período que se faz o teste do pezinho. Aí lá eles vão colocar primeiro assim quando nasce, daqui a uma semana, eles vão fazer isso daí, tá? Então, vamos ficar atento. Lembrando, para em número tem questão, tá? Então, de terceiro ao quinto dia, se realiza o teste do pezinho, tá? Então, nessa primeira consulta, depois que a criança ela nasce, né, a mãe, ela vai para a consulta lá na unidade de saúde da família, né? E lá ela recebe toda a orientação e além dessa orientação nos cuidados que tem que ter, né, com esse RN, também vai fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho é realizado do terceiro ao quinto dia após, né, o nascimento. E nesse período, o que que você vai fazer? Você vai investigar, né, se tem alguma outra anormalidade, se nasceu com algum problema, se está apresentando. Então, você faz toda uma consulta de verdade com esse RN, tá? E também vai estimular para não faltar, né, a vacina, porque ele precisa completar o esquema. A criança, quando ela nasce, ela recebe duas vacinas, tá? Então, o pessoal está lá na aula de calendário vacinal, tá? Está na plataforma já. Então, lembrando para vocês que essas crianças, elas recebem duas vacinas ao nascer. Nas primeiras 12 horas, elas têm que receber a BCG e a hepatite B, tá? E aí, o agendamento de consulta, apoio ao aleitamento e orientação, que é isso que a gente faz quando a gente recebe essa criança lá na unidade básica de saúde, tá? Vamos lá. E aqui, para poder ilustrar, né, melhor para vocês, o Qualinel, ele trabalha, né, com a iniciativa do Hospital Amigo da Criança e também o Banco de Leite Humano, tá? E aí, se você vê assim, criança feliz, é, amigo da criança, e são programas, tá, gente? São programas do Ministério, programa também da Organização Mundial de Saúde, que eles têm esse compromisso, tá? De fortalecer essa política, entendeu? Ou seja, dar uma assistência, né, integrada para as nossas crianças, né? Então, tudo começou pelo Ministério, o Unicef, a Rede Nacional. Então, aqui, né, no quadro, ele mostra aonde é feito, né, cada programa desse, o que que tem, qual o objetivo principal, enquanto que o amigo da criança, por exemplo, ele apoia a protege e apoia o leite materno, né? Enquanto que o banco de leite ele tem a finalidade de coletar, processar e distribuir o leite humano seguro, né, para o RN. Então, apoia, né, o leite materno, o outro faz a parte mais operacional, coleta, processa, né, os bancos de leite que tem na maternidade, então faz aquela coleta, processa, ele faz todo aquele processamento para poder dar um leite seguro para o RN, tá? O público-alvo, mãe, né? Os recém-nascidos, né? Que são das unidades, né, de maternidade, por exemplo, mãe, recém-nascido, que nasceu no hospital, prematuros. Então, o público-alvo vai ser a mãe e o bebê, né? Então, as principais ações que ele tem, por exemplo, aleitamento materno, que são os 10 passos, né, do aleitamento materno, e também capacitar equipes, alojamento conjunto, contato pele a pele, porque o método canguru, você faz um treinamento, quem trabalha na maternidade, quem trabalha em unidades de assistência, né, à saúde da mulher, eles têm que ter uma capacitação, porque é um público diferenciado, né? Então, por isso que é muito importante, né? E também o Ministério ele faz certificação, que é o Hospital Amigo da Criança, se por acaso aquela unidade ela aceitou, né, esse programa e tem um objetivo justamente de prestar essa assistência de qualidade, é uma forma de incentivo, né, que o Ministério da Saúde, a organização faz, né? E o foco sempre vai ser na atenção primária à saúde, porque, gente,
ela nasce, ela vai para a atenção básica, vai para lá. É lá que ela vai ficar, é lá que ela vai se desenvolver, é lá que ela vai ser acompanhada. Então, o que que eles querem o quê? Que esses programas funcionem de verdade e que os profissionais eles são dos maiores colaboradores, né? Porque eles é que estão ali fazendo com que aqueles programas aconteçam, né? E os benefícios, justamente, é aquela aumentar a taxa da amamentação e o outro é reduzir as infecções e a mortalidade. Então, o objetivo da estratégia Qualinel é trabalhando com o Hospital Amigo da Criança e o Banco de Leite, é proporcionar uma redução tá, da mortalidade materna e infantil, eu digo que é para os dois, na verdade, né? E também para reduzir, né, as infecções, né? Então, por isso que um estimula a amamentação, outro vai estimular a redução da mortalidade, né? Bom, falando de triagem neonatal, né? Agora vamos voltar aqui e falar do teste do pezinho, tá? O teste do pezinho, foi estabelecido pela portaria, né? Do Ministério da Saúde 822 de 2001, tá? Então, o que que diz a portaria? Realiza entre o terceiro e o quinto dia de vida. Memoriza, tá, gente? Detecta doenças assintomáticas ao nascer, né? Uma fenilcetonúria, um hipotiroidismo, um congênito, né, uma doença falciforme, uma fibrose cística e etc, né? Então, também ainda na triagem neonatal existe a lei, né, a lei 14.154 de 2021, a lei recente, tá? Que amplia doenças triadas de forma escalonada, né? Ou seja, fazer uma busca ativa da toxoplasmose, da galactosemias, da aminocipatia, são doenças, né, muito relacionadas a, por acaso tiver alguma enfermidade, algum contato com um germe protozoário, ou então alguma deficiência também. Então, esses exames eles detectam. Então, é muito importante ter, né, um hospital de referência que possa, entendeu, fazer esse trabalho, né? Outra coisa muito importante também é a caderneta da criança, tá? Então, ele é um documento muito oficial do Ministério da Saúde. Então, quando foi pela portaria 1058 de 2005, ele acompanha o crescimento e desenvolvimento. Lembra que a gente falou quando tem número, tem questão, tá? Se por acaso tá na tua prova, sair assim, primeira infância, não é 9 anos, tá? A primeira infância é de 0 a 5 anos. Então, quando se pensar em primeira infância, pensa de 0 a 5 anos. Agora, quando você vai pegar a caderneta da criança, ela vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança até os 9 anos. Então, todo o conjunto é até 9 anos, tá? Então, deve ser preenchida desde o nascimento e apresentada nas consultas. Então, toda vez que a mãe levar o seu bebê para uma consulta, tem que levar a caderneta da criança, tá? Então, teste do pezinho. Bora ver como é que a gente faz esse teste do pezinho? Então, entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido, então, quando ele tem 72 horas a 120 horas de vida, tá? Pode ser feito até 30 dias, mas é o ideal, é o período recomendado. O que que você pode chegar e ver lá, né? Na tua, ele vai dizer o melhor período, o ideal, entendeu? É que o teste do pezinho seja realizado pontinho, 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 né? Aí você tem que lembrar, ó, do terceiro ao quinto dia útil é o período recomendado, tá? O mais precocemente possível para fazer, entendeu? Esse teste do pezinho. Então, detecção precoce, doenças congênitas e metabólicas. Então, o teste do pezinho ele tem que ser realizado entre o terceiro e quinto dia de vida, tá? Memorize isso aí. Local, né? O local e o profissional bom. É realizado nas unidades básicas de saúde, quando tem treinamento, digamos que existe lá nas unidades, né? Os técnicos de enfermagem que faz mais a triagem, gente, viu? Faz mais a coleta do pezinho, os técnicos de enfermagem nas unidades básicas de saúde. E também tem na maternidade, porque a criança ela pode ficar lá internada, né, por um tempo e não pode perder esse prazo, né? Então, como é que é feita essa coleta? Então, é utilizado um papel filtro especial, tá? Um cartão, tipo um cartão de coleta de teste, porque lá coloca todos os dados, né? O Ministério da Saúde ele fornece esse cartão coleta, onde você coloca todas as informações, né, do bebê,
E aí é feito justamente a coleta, então se pega uma amostra de gota, né, espessa para colocar nesse papel filtro, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar a técnica correta para você fazer o teste do pezinho, você vai pegar esse papel, né, que vai anotar todas as informações, vai pegar os dados, né, o nome da criança, data de nascimento, nome da mãe, né, vai higienizar suas mãos, né, vai usar as luvas de procedimento, lembrando que é luva de procedimento, tá? Vai escolher o local da punção, isso é muito importante, que eu já vi também questão de concurso, perguntar aonde é realizada a punção para o teste do pezinho. Então, se você não ficar esperto, ele vai colocar coisa que não tem nada a ver, tá? Então, são bordas laterais da região plantar do calcanhar. Evitar risco de lesar nervos e ossos. Essa é a finalidade de fazer a punção nesses locais, tá? Então, nas bordas laterais da região plantar do calcanhar. Então, o segundo, a punção, é aquecer levemente o calcanhar com a gase morna, se for o caso, se tiver uma gase morna, né? Ou estimular o fluxo. Então, você estimula, né? Você faz aqui estimulação, né, do fluxo. Fazendo sepsia com álcool a 70, deixar secar, né? A gente sabe muito bem que quando vai fazer qualquer procedimento, a gente tem que esperar secar, né? O álcool, e é rapidinho, a gente sabe que o álcool é super volátil, né? Realizar a punção com a lanceta estéril e descartável, tá? Então, esses são os cuidados que a gente deve ter na hora que vai fazer o teste do pezinho, tá? Então, coleta de amostra. Desprezar a primeira gota, né, de sangue e deixar que o sangue flua espontaneamente, sem espremer o calcanhar, tá? Para não hemolizar, certo? Depositar cada gota diretamente sobre o círculo de papel filtro, preenchendo completamente de forma homogênea em que um só lado do papel, tá? Secar, esperar secar, evidente, né? E enviar, né? Então, deixar o papel filtro secar na posição, tá? Horizontal em temperatura ambiente, nada de colocar ele de ladinho, né? Assim, temperatura ambiente, nem colocar lá o ventilador ou uma coisa em cima, deixar, né, pela temperatura normal. Protegido de luz solar direta, tá? Por no mínimo 3 horas. Então, quando você faz a coleta, né, do teste do pezinho, deixar lá no quietinho dele, esperando ele secar por umas 3 horas. Então, após a secagem, vai condicionar ele no envelope próprio e enviar ao laboratório de preferência estadual para análise, né? Então, mandar para fora demora mais um pouquinho. Então, cuidados importantes que a gente tem que ter na hora do teste do pezinho, tá? Não colocar sangue em camadas, você impede a leitura correta. Não usar amostras úmidas, borradas ou incompletas. Não coletar em calcanhar é demasiado, de repente pode ser, tem lá uma lesão, né? Não, o hematoma, você não vai fazer esse cálculo, né? Essa coleta, né? Repetir a coleta se houver erro técnico ou sangue insuficiente. Se você achar que teve algum erro, vai furar de novo, ou vai puncionar de novo esse pezinho. Então é bom a gente acertar logo de primeira, que você sabe que é bem chato, né, para os pais, né, que eles ficam naquela tensão, né? Bom, outros cuidados importantes, ah, acho que é o segundo aí embaixo, né? RN internado deve coletar o teste ainda na maternidade, isso é muito importante, tá? Digamos que o RN, ele não vai sair logo, né, da maternidade, porque a gente sabe que em 48 horas a criança ela já sai da maternidade, se for parto normal, se estiver tudo bem direitinho, ela vai para casa em 48 horas. O já cesariano é um pouquinho mais, é 36 horas, né? E aí o que que acontece? Nós temos aqui a observação: o RN internado deve coletar o teste ainda na maternidade, tá? Se o bebê recebeu transfusão de sangue, deve ser feita uma nova coleta, tá? Após 120 dias. Resultados alterados não reconvocados para confirmação diagnóstica e início precoce do tratamento. Então, se foi alterado, esse bebê vai começar, né, a fazer o tratamento, sai o médico que vai ver a conduta, né? Aqui, para mostrar para vocês como é que é a técnica correta, né, do teste do pezinho. Lembrando que você observe que na primeira figura, né, onde você tem aí as ramificações, né? Lembrando para você que aí, aqui é a nossa o cartão, né, de coleta, onde ele tem uma numeração, tá vendo? Ele tem uma numeração
Ele tem aqui as informações, né, para os pais, e aqui são as instruções da coleta também, tá? Então ele deixa aqui bem bonitinho explicando como é que deve ser feito, tá? Aqui é o papel filtro aqui, ó, tá vendo? Onde se faz a coleta, né? Uma gotinha para cada, não é para ficar rabiscando, né? É uma gota aqui. E aí esperar secar, né? E depois vai ser encaminhado para o laboratório e esperar a análise, tá? Aqui de uma forma resumida, entendeu? Para vocês memorizarem como é que se faz o teste do pezinho, preparação, escolha do local, punção, coleta da amostra e secagem. Então, envio ao laboratório. Isso aqui é um quadro que eu recomendo vocês, tá? A fazer essa leitura, que fica melhor para vocês fixar o passo a passo, né? Que faz o teste do pezinho, tá? Outros cuidados que deve ter, tá, na hora da técnica correta do teste do pezinho, tá, gente? É não espremer o calcanhar para poder ter um risco de hemólise, né? Não sobrepor gotas ou colocar no verso do papel, né? Sobrepor gota com gota, né? Não coletar em pele lesionada, demasiado ou com hematomas e repetir a coleta se houver erro técnico ou sangue insuficiente. Só para reforçar para vocês esses cuidados, é muito importante na hora que quando você estiver fazendo lá seu teste do pezinho, tá? Dentro da saúde, né, da criança, existe uma estratégia de apoio a mulheres trabalhadoras que amamentam, que é a MTA. Então, foi aí que surgiu a questão da licença maternidade para 180 dias, a questão das salas de apoio à amamentação nos locais de trabalho, a implantação de creches em empresas, capacitação de tutores para sensibilizar gestores, porque a gente sabe que quando a mulher ela está grávida, né, e ela acaba engravidando, ela tem o parto, existe algumas instituições, provavelmente a privada, que não dá todo esse suporte para essa mulher, né? Porque ela precisa voltar a trabalhar. E aí dá uma licença de 180 para cuidar do seu bebê, porque eu observei, pô, mas por que 180 dias? Você lembra que a gente falou que a amamentação é quanto tempo? 6 meses. Um dos motivos que fizeram com que essa licença maternidade ficasse a 180 dias é por causa da amamentação. Para que essa mãe amamente essa criança exclusivamente até os 6 meses. Esse foi o motivo de ter aumentado a licença maternidade, né? Aqui nós temos outra estratégia também, que é o, Amamenta, né, e Alimenta Brasil, tá? Foi lançado em 2012, que integra a rede Amamenta Brasil, né? Mais a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável, entendeu? E faz muito jus à ANAPAM, que é a Política Nacional de Alimentação, né, e Nutrição, a PANAM, né? Aí nós temos visa também a qualificar profissionais, né, da atenção primária à saúde, para apoiar o aleitamento materno, né, e a alimentação saudável até 2 anos. Então, lembrando para vocês que ele tem essa alimentação saudável até os 2 anos. Então, a amamentação, gente, é exclusivamente até os 6 meses. Passou disso, vai inserir outros alimentos, e essa alimentação saudável, ela tem que ir até os 2 anos. Não é que as outras também não vai ser saudável, mas é como que até os 2 anos é preciso ter um acompanhamento bem mais forte, né, para essas crianças, né? Nós também temos a questão da iniciativa do Hospital Amigo da Criança, aquilo que a gente falou, né? Por conta de que o hospital credenciado, nós temos, se eu não me engano, a gente tem um hospital aqui que é credenciado com um amigo da criança, né? Que ele tem uns passos para o sucesso do aleitamento, né? Ou seja, essa instituição, ela precisa, tá? Atender, entendeu? Esses requisitos para poder ela receber o selo, tá? Temos também a rede de banco de leite humano, que é o coleta, processamento e distribuição de leite humano para o RN prematuro e de baixo peso. Então, reduz a mortalidade neonatal. E o Brasil possui a maior rede de banco de leite humano do mundo, né? Realmente nós trabalhamos muito a amamentação, né? E temos o IDP neonatal, que é a Atenção Integrada a Doenças Prevalentes da Infância, né? Com a parceria do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, tá? Então, capacita profissionais para avaliar, classificar e tratar precocemente RN de 0 a 2 meses, né? Ou seja, então, essa capacitação é bem interessante, porque existe esse período, né? Para você atender, né? Bom, isso aqui é o foco, aqui não é o Natal.
O IDP, né? Tem o IDP da criança e o IDP neonatal. E a prevenção de mortes evitáveis, né, gente? Complicações. Quando a gente vai olhar realmente as políticas, tanto saúde da criança e saúde da mulher, a gente percebe que muitos agravos, eles são evitáveis. Então, por isso que a gente reforça muito a questão da qualificação e a capacitação desses profissionais lá na atenção primária à saúde, tá? Bom, pontos chaves para concurso, tá? Que é para vocês não esquecer, tá? E memorizar. A Panainsk, portaria 1130 de 2015. Faixa etária dessa política, de 0 a 9 anos. Primeira infância, de 0 a 5 anos. Quantos eixos tem? 7 eixos. A política tem 7 eixos, tá? Teste no pezinho, de 3 a 5 dias de vida. Método canguru, RN de baixo peso. Aleitamento A, B. Aleitamento e alimentação até os 2 anos, né? Aqui é o Instituto Hospital Amigo da Criança. 10 passos para o sucesso e aleitamento, né? E o IDP de 0 a 2 meses, que doenças prevalentes, o IDP neonatal, né? Então, para memorizar, tá? Opa, a gente vai ter questão, só que agora só tenho aqui uns minutinhos, é à medida que eu vou sair e entrar novamente, tá, gente? Então a gente vai começar agora, né? Vamos começar aqui.